Convido-os a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Gênesis significa princípio. Vamos abrir no capítulo 4, que se encontra na página 14 das Bíblias à vossa frente. Gênesis capítulo 4. E vamos ler dos versículos 1 a 16, embora a pregação de hoje se vá centrar dos versículos 8 a 16. Na semana passada refletimos sobre os primeiros 8 versículos. Vamos continuar este texto esta semana. Gênesis capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 a 16, embora a pregação se vai focar dos versículos 8 a 16. Lemos assim na palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, do jardim do Éden. No domingo passado, deixámos um homem chamado Caim num campo com o sangue do seu irmão nas suas mãos. O episódio destes irmãos segue na sequência da promessa de Deus. Lembram-se no capítulo 3? Num mundo afetado pelo pecado, Deus tinha prometido que haveria inimizade entre a semente e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. 2 sementes, uma inimizade declarada pelo próprio Deus. E é no capítulo 4 que nós vemos essa inimizade a acontecer pela primeira vez. Neste caso não é entre nações, não é entre estranhos, mas dentro de casa. Na semana passada vimos como 2 irmãos trouxeram ofertas a Deus. Mas Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Caim foi rejeitado. E essa rejeição levou Caim à ira. E vimos como Deus procurou Caim e avisou-o do pecado do seu coração. Mas que infelizmente o pecado foi mais forte do que Caim. E a sua ira tornou-se em sangue. A ira do seu coração materializou-se na morte do seu irmão. E foi aí que ficamos. Vejam o versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O sangue de Abel foi derramado lá longe, no campo,
Nenhum homem viu, nenhum homem ouviu. E agora? O que é que Deus vai fazer com este sangue derramado? É exatamente isso que vamos refletir, a ver os versículos 9 a 16, em 2 pontos. O juízo e a misericórdia. Comecemos pelo primeiro ponto, o juízo. Vejam o versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus fala de novo a este homem. Deus segue a forma como já tinha falado com o seu pai Adão quando ele pecou. Lembram-se? Adão, onde estás? E mais uma vez, aquilo que nós já afirmámos várias vezes, não é que Deus não saiba, porque Deus viu tudo o que se passou naquele campo. Mais uma vez, esta pergunta não é para receber informação, é para dar a oportunidade a Caim de confessar. E mais uma vez Deus mostra a sua graça. Mesmo no maior dos pecados, Deus ainda dá a Caim a oportunidade de confessar o seu pecado. Mas quero que notem e reparem nesta diferença. Porque lembram-se, a Adão Deus tinha perguntado: onde estás? Mas agora é uma pergunta um pouco diferente, que é: onde está o teu irmão? Porque agora não é mais apenas acerca da pessoa e de Deus, do aspecto vertical, temos agora um aspecto horizontal associado. Porque o pecado agora não é apenas contra Deus, é manifestado também contra o irmão. E esta palavra que como que martela nos nossos ouvidos quando lemos o texto. Irmão. Versículo 9, onde está o teu irmão? Versículo 10, a voz do sangue do teu irmão. Versículo 11, o sangue do teu irmão. 3 vezes seguidas da boca de Deus, como se insistisse com Caim face à gravidade do seu pecado. Entendem? Não é apenas um homem, não é apenas um estranho, não é apenas o Abel. É o teu irmão. E Caim responde: não sei. Caim mente e mente a Deus. Ele segue o exemplo da serpente mentirosa no capítulo 3. E depois vai ainda mais longe e como que desdenha a vida do próprio irmão. Sou eu, guardador do meu irmão? Caim não só nega, como se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Meus irmãos, as ações de Caim, bem como a sua resposta, revelam quem Caim é, a sua identidade. Aquilo que Moisés nos mostra aqui em forma de narrativa, vai mais tarde o apóstolo João escrever em forma de carta no texto que nós já lemos esta manhã. Lembram-se em 1 João capítulo 3? Ouçam mais uma vez o que João escreveu nos versículos 10 a 12, quando ele escreveu: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Esta é uma outra forma de falar da semente da serpente e da semente da mulher. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Notem bem esta palavra que o apóstolo João usa. Ele diz: nisto são manifestos. Entendem? As obras de alguém mostram ou revelam quem a pessoa verdadeiramente é, a quem é que ela pertence. E João conclui por isso que Caim era do maligno, porque as suas obras eram más. Foi exatamente desta forma que o Senhor Jesus acusou os líderes religiosos do seu tempo, que se apresentavam como grandes exemplos de moral e de obediência a Deus, mas que Jesus expõe em João capítulo 8, versículo 44, e diz-lhes de forma direta: vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Ouvem aqui as palavras que o Senhor Jesus usa: homicida e mentiroso. É exatamente o retrato de Caim. E este desde o princípio que Jesus fala, aponta tanto para Gênesis 3 como para Gênesis 4. Meus irmãos, não é possível nós lermos este texto e pensarmos sobre ele sem sermos obrigados a fazer um autoexame. Isto é importante porque, notem, ninguém reconhece por natureza ou imediatamente ser mau ou estar do lado do mal.
Mas aquilo que eu quero que notes é que Caim também não achava que estava errado. Caim não achava que estava do lado do mal. Lembras-te como é que começou este capítulo? Este capítulo começa exatamente com Caim a fazer o quê? A trazer uma oferta a Deus. Mas o facto é que a sua identidade foi revelada, não pelo que ele aparentemente estava a fazer, trazer uma oferta a Deus, mas pela forma em que ultimamente depois trata o seu irmão e o matou. E por isso deixa-me perguntar-te, o que é que as tuas obras dizem acerca de ti? Deixa-me lembrar-te isto. Se não vives em obediência a Deus, então não importa se tomaste uma decisão no passado ou fizeste uma oração. Não importa se foste batizado, não importa se estás aqui hoje e cantaste a Deus. Não importa sequer se és membro desta igreja. Porque estas coisas só importam quando as nossas obras são consistentes com elas. Quando existe integridade na nossa vida entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Entre aquilo que aparenta e aquilo que realmente acontece no nosso coração e na forma como vivemos. Porque não é preciso matar literalmente ninguém para se ter o coração de Caim. Como o apóstolo João escreveu também no texto que nós lemos, mas no versículo 15. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Queridos irmãos, Caim é o exato oposto do Senhor Jesus. Caim odiou e matou o seu irmão porque ele era justo. Quando questionado ainda desdenhou, sou eu, guardador do meu irmão? Mas a Bíblia ensina-nos que o Senhor Jesus fez exatamente o oposto disto. Notem, Jesus que era justo, Ele que era perfeito em todas as coisas, ofereceu a sua vida, diz-nos as Escrituras, pelos seus inimigos, para os tornar irmãos. E a Bíblia ensina também algo simplesmente maravilhoso. Lemos em Hebreus 2:11 que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Caim desdenhou o seu irmão. O Senhor Jesus morreu pelos seus inimigos para os tornar seus irmãos. A nós, irmãos, a nós que pecamos contra Ele, a nós que o ofendemos, Ele morreu por nós. O Senhor Jesus deu a sua vida pelos seus inimigos. É exatamente por isso que o amor entre os irmãos na fé é tão central como prova de sermos filhos de Deus, mas também para o testemunho cristão. A forma como nos relacionamos uns com os outros deve ser reflexo de quem somos. Deve ser reflexo da nova vida que Deus nos deu. Quando amamos os irmãos na fé, estamos a refletir o Senhor Jesus. Estamos a refletir o caráter do nosso Deus. Estamos a dar prova que somos filhos, verdadeiramente filhos de Deus. E estamos ao mesmo tempo a testemunhar do Evangelho que nos salvou. E por isso é esta pergunta, se fosse feita a nós: és tu guardador do teu irmão? Sim! A Bíblia responde: sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Reparem como a Escritura toma esta mesma palavra irmão e aplica-o à igreja. Porque se Jesus morreu por nós para nos tornar irmãos, se somos todos filhos do mesmo Deus, logo pertencemos à mesma família, somos irmãos e irmãs na fé. Porque Abel era irmão de Caim pelo sangue, mas nós fomos tornados irmãos pelo sangue do Senhor Jesus. E por isso, nas palavras do Senhor Jesus que lemos em João 13, versículos 34 a 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É por isso que nós lemos tantas vezes no Novo Testamento esta expressão, uns aos outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Ou Hebreus 3:13, exortai-vos uns aos outros a cada dia. Ou Hebreus 10:24 a 25, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, admoestando-nos uns aos outros. É exatamente por isso também que esta igreja tem aquilo que nós chamamos
uma aliança de membresia, no qual nos comprometemos, entre outras coisas, a isto, a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e nas necessidades, a cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estando prontos a perdoar ofensas. Entendam, não é possível dizer que se ama a Deus e não amar a Igreja pela qual o Senhor Jesus morreu. Não é possível amar a Deus sem que esse amor se manifeste no amor pelos irmãos. Não é possível estarmos num relacionamento perfeito com Deus sem estarmos num bom relacionamento com os nossos irmãos na fé. Agora vejam o versículo 10, porque Deus faz uma segunda pergunta. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Notem, Abel está morto. Caim, por assim dizer, calou. Mas Deus diz que o seu sangue tem voz e que essa voz clama por justiça. Caim pensa ter silenciado o seu irmão porque ele levou lá bem longe no campo onde ninguém podia ver, mas o sangue de Abel clama. E Deus ouve, porque Deus é um Deus justo. Notem que esta palavra clama não é apenas um sentimento, não é meramente sentimental. Na linguagem bíblica é o verbo usado pelos oprimidos a clamarem a Deus. É esta palavra, esta mesma palavra que foi o grito de Israel quando eram escravos no Egito. Lembrem-se que este texto foi escrito por Moisés para os israelitas ali naquele deserto. Portanto, eles reconhecem este clamor, porque foi o clamor com que eles gritaram a pedir a salvação de Deus. É o mesmo Deus que ouviu o seu clamor, que já tinha ouvido o clamor do sangue de Abel. É uma linguagem que clama por justiça. Porque, meus irmãos, Deus não é indiferente à injustiça. Lembra-te, Deus não é indiferente à opressão. É por isso que a sentença vem sobre Caim. E é uma sentença justa e é uma sentença apropriada. Vejam o versículo 11. E agora, maldito és tu desde a terra. Não deixem passar esta palavra. Maldito. Porque Caim é o primeiro ser humano a ser amaldiçoado na Bíblia. Lembram-se no capítulo 3, no primeiro pecado, quem é que tinha sido amaldiçoado? A serpente. A terra tinha sido amaldiçoada. Mas notamos nessa altura que Adão e Eva não foram amaldiçoados. Mas agora temos esta palavra a ser apropriadamente colocada sobre Abel. Porque a sentença de Deus vem agora confirmá-lo. Ele era do maligno. Caim recebe a maldição da serpente porque ele é a sua semente. E vejam onde é que a sentença cai, no versículo 12. Cai sobre a sua vocação. Ele era agricultor. A terra era o seu ofício. Era o seu pão, era a sua vida. E é da terra que Deus lhe fala. Porque a terra recebe o sangue. Em segundo lugar, a terra recusa-lhe o pão. E em terceiro lugar, a própria terra o expulsa. Comparem agora com o seu pai, Adão. Porque em Adão a terra foi amaldiçoada, mas continuou a dar fruto. É verdade que com suor, com espinhos, com dor, mas agora Caim perde a colheita. É a mesma maldição, mas um grau acima. Meus irmãos, notem esta verdade tão importante e que nos devia levar ao temor. O pecado não fica parado, nem as suas consequências. Notam como existe aqui um aspecto geracional? Como alguém disse, aquilo que os pais fazem em moderação, vão os filhos fazer em excesso. O pecado não é algo estanque. Às vezes procuramos enganar-nos que o pecado é uma coisa meramente individual, mas não é. Porque o nosso pecado não apenas afeta outros, mas também influencia outros, nomeadamente os nossos filhos. Leiam em casa até final do capítulo, porque aquilo que nós vemos a acontecer entre Adão e Caim vai desenvolver-se ainda mais naquilo que podemos chamar uma espiral descendente do pecado e das suas consequências. Porque quanto mais grave é o pecado, maior são as suas consequências.
Abel está morto e o seu sangue clama por justiça. Notem como o sangue de Abel é cru na sua mensagem. Existe pecado. Caim matou. E o pecado exige uma pena. Caim é culpado e merece ser condenado. E como vimos na semana passada, quando vemos o pecado de Caim e das suas consequências, nós somos também confrontados que não apenas ele pecou, mas nós também pecamos. E se Caim foi culpado do seu pecado, nós também somos culpados do nosso pecado. E se concordas comigo que Caim merece uma sentença, nós também merecemos a nossa condenação. E é aqui que nos lembramos que a nossa esperança não está numa solução que nós possamos encontrar por nós próprios. É aqui que somos lembrados, não apenas daquilo que nós éramos, mas daquilo que Deus fez por nós. Porque a nossa esperança está não em nós, mas no Senhor Jesus. É na carta aos Hebreus que nós lemos na semana passada que nós temos esta lembrança. Porque nós somos lembrados hoje aqui, irmãos, que a distinção entre o justo e o ímpio não é a distinção entre aqueles que são bons em si mesmos daqueles que são maus em si mesmos. A distinção entre o justo e o ímpio está simplesmente naquilo que Deus fez. É porque nós vimos a Deus através de Jesus e não através dos nossos méritos. Como nós lemos em Hebreus 12, 24, nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Notem, o autor aos Hebreus utiliza esta palavra melhor. O sangue de Abel fala e o sangue de Jesus também fala. Mas eles não falam a mesma coisa. E não é que um fala uma coisa má e o outro fala uma coisa boa. Está a dizer que um é melhor. Um fala a verdade. O outro fala melhor. Porque o sangue de Abel clama por justiça. E é preciso reconhecermos isto, porque é uma justiça necessária. É uma justiça apropriada. Deus inclusivamente haveria de dizer ao seu povo, lemos em Números 35, 33, pela terra manchada de sangue não se faz expiação, senão com o sangue daquele que o derramou. É justiça. É uma justiça apropriada sobre o pecador. Mas somos lembrados também que o sangue do Senhor Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, que apenas clama por justiça. E o sangue de Jesus fala melhor não porque o Senhor Jesus nega a nossa culpa, não porque Deus não quer saber da justiça. O sangue de Jesus fala melhor porque o sangue de Jesus pagou a nossa culpa. Entendem? É esta coisa maravilhosa que seria impossível de qualquer outra forma. Como é que Deus pode permanecer justo e ao mesmo tempo justificar-nos? Como é que Deus pode permanecer justo e ao mesmo tempo perdoar os nossos pecados? E isso aconteceu porque o próprio Deus se fez homem. O próprio Filho de Deus se fez homem na pessoa do Senhor Jesus. E ao se ter tornado homem, Ele que foi perfeito e obedeceu em todas as coisas, Ele entregou-se para sofrer a pena dos nossos pecados. Essa é a única razão pela qual nos aproximamos de Deus e Ele nos aceita na sua presença. Não é pela nossa perfeição face aos outros, é porque nos achegamos ao Senhor Jesus para encontrar salvação para os nossos pecados. E é aí que nos leva ao ponto número 2, a misericórdia. Vejam o versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Talvez uma tradução melhor seja: o meu castigo é maior do que o que posso suportar. Porque não é a culpa que está a pesar a Caim, é a pena da culpa. A exclamação de Caim é que o castigo é demasiado pesado e que ele não tem capacidade para o suportar. Vejam o versículo 14 que confirma exatamente isto. Porque Caim diz: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra e será que todo aquele que me achar me matará. Ouçam as palavras de Caim por um momento. Aquele que acabou de matar o seu irmão e está a ser chamado à sua responsabilidade. E o que é que ele diz? Me lanças, me esconderei, serei fugitivo
todo aquele que me achar, me matará. Eu. O que choca ainda mais, irmãos, não é o que Caim diz, mas quem ele nunca menciona. Nunca menciona Deus, nunca menciona o seu pecado, nunca menciona o seu irmão Abel, a quem ele acabou de matar. Não existe uma única palavra de contrição pelo seu irmão. Não existe uma única palavra pela vida que ele acabou de tirar. Não existe nenhuma contrição ou sensibilidade pelo pecado contra Deus. Notem, Caim lamenta o quê? Vejam nos vossos textos. Caim não lamenta o seu pecado, ele lamenta o castigo. Ele chora a pena, ele não chora o crime. E notem que esta é uma resposta tipicamente humana, que é de ter medo das consequências. E nós muitas vezes confundimos este choro do medo das consequências por verdadeiro arrependimento. A Bíblia distingue entre dois tipos de tristeza. Uma chama a tristeza do mundo, a outra é a tristeza segundo Deus. São as palavras de Paulo que nós lemos em 2 Coríntios 7:10, quando diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Entendem? Quem quer alívio não quer perdão. O que ele quer é não ser castigado. Ele quer pecar sem ter as consequências do seu pecado. Ele quer pecar e ser feliz no seu pecado. Caim tem muita tristeza, Caim tem muito medo, mas arrependimento não tem nenhum. Nota bem, nós não podemos confundir o ter medo das consequências e o verdadeiro arrependimento. Porque chorar não é sinal bastante de verdadeiro arrependimento. Sentir-se mal pelo que se fez não é suficiente. E entendam bem aqui, irmãos, porque a questão não é o tamanho do pecado que não pode ser perdoado. A questão é o verdadeiro desejo do coração. É se existe ou não verdadeira contrição ou verdadeiro arrependimento. Porque o falso arrependimento chora a pena. O verdadeiro arrependimento chora o pecado. Um quer alívio, o outro quer perdão. Um está a pedir a Deus que resolva as suas circunstâncias, porque senão, se alguém me achar, me vai matar. O outro quer se aproximar de Deus para que o seu coração seja transformado. Notem como o falso arrependimento continua tão focado em si mesmo. O verdadeiro arrependimento foca-se naquilo que fez contra Deus. Ouçam o rei David, um homem que também tinha sangue nas suas mãos. Quando ele se dirige em oração e exclama a Deus: contra ti somente pequei. Salmo 51:4. Por isso, meu irmão e minha irmã, como tens lidado com o teu pecado? Choras o pecado ou a consequência? Estás mais importado com o alívio das consequências ou com o perdão de Deus? E agora vejam a ironia do versículo 14. Porque é ao mesmo tempo uma grande ironia e uma grande cobardia. Porque no versículo 14, Caim diz: será que todo aquele que me achar me matará? Notem, Caim está a pedir proteção a Deus para aquilo que ele acabou de fazer. Tem medo que outros lhe façam exatamente o que ele fez. É como se ele dissesse: não deixe que os outros façam comigo o que eu fiz a Abel. Existe algo aqui neste texto de aterrador que nos deve levar a um temor profundo. Porque Caim mostra uma insensibilidade ao pecado que é assustadora. O seu coração é corrompido, ele é avisado pelo próprio Deus, mas ele age através das suas emoções, da sua ira, e ainda confrontado com um pecado tão grave, sua única preocupação é consigo mesmo. Meus irmãos, é como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que nós lemos em Efésios 4, 18 e 19. São homens entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles,
pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Aqui, perder todo o sentimento é deixar de se sentir o que se devia sentir. Já não dói o que devia doer. É como que o pecado cria calos nos nossos corações, de maneira que nós deixamos de sentir o nojo apropriado pelo pecado. Quem não queria ser perdoado? Quem queria ser deixado em paz? Se assim podemos dizer, tudo o que Caim quer é ser feliz no seu próprio pecado. Meus irmãos, ouçamos estas palavras para nós. Ouçamos a exortação do autor aos Hebreus, quando nós lemos em Hebreus 3:12. Vede, irmãos, isto é uma chamada para toda a igreja, para nos ajudarmos uns aos outros. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E vejam agora a resposta de Deus no versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. A resposta de Deus é completamente contraintuitiva para nós. Sejamos sinceros, irmãos, o que é que nós queremos que aconteça a Caim neste momento? O que é que ele merece? E o que é que Deus faz? Deus protege. O mesmo Deus que acabou de ouvir aquele sangue clamar da terra é também aquele que garante a proteção da vida daquele homicida. Mesmo sobre o homicida que não se arrepende, Deus estende a sua misericórdia ao preservar-lhe a vida. E quanto ao sinal que Deus coloca em Caim, o texto não nos diz o que era, mas diz-nos para que servia, para que ninguém o ferisse. Mais uma vez, de forma contraintuitiva para nós, que naturalmente clamamos por justiça, aquela marca não era primeiramente uma marca de vergonha, mas sim uma marca de proteção. É a misericórdia de Deus sobre a vida de Caim. Mas essa misericórdia então levanta uma outra questão. Onde fica então a justiça de Deus? Então o homem que matou o irmão sai dali com vida garantida? E é aqui que quero que compreendam, irmãos, que uma sentença adiada não é ausência de justiça. É sim uma oportunidade para o arrependimento. É exatamente o que o apóstolo Pedro nos ensina quando nos exorta, em 2 Pedro 3,15, a ter por salvação a longanimidade do nosso Senhor. A demora de Deus não é desinteresse, a paciência de Deus é salvação. Deixem-me perguntar desta forma, porque quando nos confrontamos com este episódio, a nossa reação intuitiva é querer que a justiça seja cumprida. É querer que Caim pague o preço pelo seu pecado grave. Mas, meus irmãos, o que é que aconteceria a todos nós se Deus nos pagasse imediatamente pelo pecado que nós cometemos? É por isso que, ao mesmo tempo que damos graças, também devemos levar esta paciência de Deus como um sério aviso. Porque a paciência de Deus implica maior responsabilidade. Como Paulo pergunta em Romanos 2,4, desprezas tu as riquezas da sua benignidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É por isso que deixa-me dizer, se estás aqui esta manhã, se estás em rebelião contra Deus e no teu pecado, o tempo que Deus te está a dar não é aprovação sobre o teu pecado. É sim tempo para arrependimento. E por isso não percas essa oportunidade. Atenta para o exemplo de Caim. Deus mostrou-lhe misericórdia e poupou-lhe a vida. Protegeu e deu-lhe tempo. Existe uma misericórdia que é estendida a todos os homens. Mas esta misericórdia não é necessariamente uma graça que salva. Caim recebeu misericórdia durante um tempo, mas acabou condenado porque nunca se arrependeu. Lemos no versículo 16 estas palavras tristes. E saiu Caim de diante da face do Senhor,
e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Notem esta triste ironia. O homem que no início do capítulo procurou achegar-se a Deus com uma oferta é o mesmo que termina pelos seus próprios pés a afastar-se da presença de Deus. E ao contrário dos seus pais, diz-nos o texto que ele mesmo se afastou. Vejam o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. A saída da face e da presença de Deus é ao mesmo tempo uma sentença e uma escolha. Esta é a tragédia da humanidade representada em Caim. Descrita mais tarde pelo apóstolo Paulo em relação às pessoas que insistem em viver no seu pecado. Lemos em Romanos 1, versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. E depois no versículo 16, Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 28, Deus os entregou a um sentimento perverso. Entendem? As pessoas rejubilam e orgulham-se de viver felizes no seu pecado. Orgulham-se de se terem afastado de Deus e estarem felizes e contentes. Mas o facto, irmãos, é que quando Deus entrega alguém às suas paixões, isso não é sinal de aprovação, isso é sinal de condenação. Mas a nós, que vida poderíamos nós esperar fora da presença de Deus? Que esperança podemos nós ter quando nos rebelamos contra o Deus que nos criou? Como o Senhor Jesus disse, lemos em Mateus 16, 26, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Meus irmãos e meus amigos, de que vale ganharmos uns momentos de prazer e perdermos a comunhão eterna com Deus? Ouçam a oração do rei David. Lemos no Salmo 27. Quando ele ora e diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. E não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meus irmãos, vejam a diferença. A diferença não é que Caim era mau e David era bom. 2 homicidas, 2 assassinos. Mas David pede uma só coisa. Ele quer ver o rosto do seu Deus. Ele quer estar na presença do seu Deus. Caim esconde-se da presença de Deus. Caim sai da presença de Deus sem mínima preocupação. E é isso que o pecado faz, leva-nos para longe da presença de Deus e depois convence-nos ainda que é aí que se está bem. Mas, meus irmãos, nós fomos criados por Deus. Fomos criados para ter comunhão com Ele. Fomos criados para viver na sua presença. E é só aí que existe verdadeira satisfação e verdadeira felicidade. Lembra-te disto, foi para seres reconciliado com Deus. Foi para poderes ter de novo acesso à presença de Deus que o Senhor Jesus deu a sua vida por ti. Aquele sangue derramado, como vimos na semana passada e já hoje, é melhor do que o sangue de Abel. Porque Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para vivermos eternamente com Ele. Esta é a grande promessa. Esta é a nossa grande esperança. É exatamente a visão que nós temos quando lemos em Apocalipse, esta vida eterna na presença de Deus. Lemos em Apocalipse 21:3, com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. E depois no capítulo 22, versículo 4, e verão o seu rosto. Esta é a nossa grande esperança. Este é o nosso grande desejo. Quando o Senhor Jesus voltar, iremos habitar com Ele. E veremos o seu rosto. É exatamente por isso, irmãos, que nós cantamos a cada vez que tomamos a ceia. A cada vez que nós somos lembrados do sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor.
Somos lembrados também da nossa grande esperança. E o que é que nós cantamos, irmãos? Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar. Meus irmãos em Cristo, lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nós vamos ver a face do nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus. Isso é o céu. O que faz do céu o céu é a presença do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, se o teu pecado te está a afastar de Deus, arrepende-te hoje. Confessa o teu pecado. Confia naquele que é o único que pode oferecer-te perdão e reconciliação. Coloca a tua fé no Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Pai, que dom maravilhoso é este de que nós podemos ser chamados teus filhos. E somos teus filhos. Porque o teu único filho morreu para que tu nos pudesses adotar. Ó Pai, este é o nosso desejo. Viver na tua presença para toda a eternidade. Estar em comunhão contigo e com os nossos irmãos. E por isso nós te pedimos que transformes as nossas vidas. Que não permitas que o nosso pecado nos afaste de ti, mas que em confissão e arrependimento, em contínua obediência e busca pela tua presença, nós possamos ser transformados à imagem do Senhor Jesus. Faz isso nas nossas vidas, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.